Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Eu vou pedir a vocês que antes de qualquer coisa, que se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, que é muito importante, pessoal, para que esse vídeo ele vai para muito mais santistas, tá certo? Que cada vez mais o YouTube consegue recomendar os vídeos que eu faço aqui no canal para vocês, que é com muito carinho, inclusive. Então vamos falar a respeito do time do Santos, que infelizmente perdeu do time do Curitiba, de 1-0. E que se não fosse o João Paulo, novamente, o Santos ia perder pelo menos de uns 6-0 hoje. O João Paulo, parece que a gente está falando, mas não é brincadeira não. O João Paulo jogou demais hoje, pessoal. Salvou o time do Santos. O Michael, na entrevista no final do jogo, acho que na humildade do repórter, querendo meio que amaciar a situação do time do Santos, falando que o Santos não teve um bom dia, uma boa noite, melhor dizendo. O Santos não apresentou um futebol que veio apresentar lá na Vila Belmiro, no Campeonato Brasileiro, contra esse mesmo time do Curitiba. O Michael meio que falou, não, foi horrível o jogo que o Santos fez. E ainda endeusou, e com razão, o João Paulo. Porque se não fosse ele, o Santos tomaria uns 6 gols no mínimo. Grandes defesas do goleiro do time do Santos, né? Aquela bola que ele pegou em 2 tempos, que ele pegou uma, rebateu, veio outro, bateu, ele catou de novo. Aquela cabeçada no chão, a la Banks. Se eu não me engano, eu acho que foi daquele jogador, o Cleiton, se eu não me engano, que substituiu um outro rapaz no meio de campo. Depois teve pelo menos umas 2 ou 3 defesas de 2 chutes ali do William Farias. Aquela bola no ângulo. Depois teve aquelas defesas que ele defendeu com o braço direito, que bateu na trave e acabou saindo. Defesas assim, bom, eu não preciso, parece que a gente está chovendo no molhado. Mas geralmente existe um contraposto a respeito disso. Geralmente quando acontece isso, é que o sistema defensivo do Santos não jogou absolutamente nada. Não são aquelas defesas que são ali chutadas do meio de campo para frente. Aquelas que são arremates. Não são essas jogadas, são todas praticamente dentro da área. Cabeceada, queima-roupa, chute a queima-roupa, e o João Paulo ali catando, levantando, catando. Parecia peão de boiadeiro, levanta, cai, e o time do Santos só olhando. Vamos falar um pouquinho da escalação do time do Santos? O Santos perdeu de 1-0 o gol do Aleph Manga. É isso mesmo, pessoal, Aleph Manga, aquele que o Santos teve o interesse de comprar, ele... Mas me parece que não houve êxito, porque a pedida foi muito alta e o Santos, pelo menos naquela época, não tinha condição de comprar. O time do Santos ele saiu com João Paulo, com o Madison, com o Maicon, com o Bauerman e com o Lucas Pires na lateral esquerda. O meio de campo questionável, eu digo questionável, saiu com o Maranhão, o Sandri, o Ricardo Goulart, o Ângelo, o Angulo e o Johan Julio. Por que eu vou falar questionável? Por que eu vou falar questionável? Porque na última partida que o Santos pelo menos jogou um tempo bem, dentro daquilo que o Santos gosta, do torcedor santista gosta de ver, eu fiz uma observação. O Santos jogou o primeiro tempo bem, mas deu espaço para o Coxa também jogar bem em cima do Santos. Foi um jogo lá e cá. O Santos, através do Ângelo, que foi o melhor jogador na partida, destruiu praticamente o Egidio na lateral esquerda. Tanto é que no jogo de hoje entrou o Biro no lugar dele, do Coxa. Mas o que eu preciso falar para vocês é que a escalação que o Fabian Bustos fez hoje no time do Santos foi, no mínimo, totalmente... Eu ia falar mínimo, mas não vou falar mínimo não, pessoal. Foi equivocada. Ele colocou o Maranhão para jogar com o Sandri. O Sandri, que ao meu modo de ver, é um excepcional jogador, um jogador
de marcação, mas que toca bem a bola de primeira. Na hora que é para segurar, ele segura, é bem na marcação, fez algumas roubadas de bola. Mas e o Maranhão? E o Maranhão, se a intenção do Fábio Bustos foi exercer um pouco mais de marcação no meio de campo, não era para entrar El Pitbull Fernandes no lugar dele? E aí ficaria Maranhão, ficaria o Sandri, e ele poderia até colocar o Zanocelo. Mas aí ele colocou o Ricardo Goulart, que foi poupado na última partida pelo Campeonato Brasileiro, mas que foi escalado como titular hoje e não jogou absolutamente nada. Perdido na partida. As únicas coisas que ele fez, e que foi as principais jogadas do time do Santos, foi as 2 cabeçadas que ele deu. Que o Muralha correu o perigo de gol. Que foi uma no primeiro tempo, num cruzamento do Maicon, que se fez de lateral direito. Ele cabeceou, o Muralha fez a defesa, e no segundo tempo, depois de uma jogada de escanteio, ali meio que bem rápido, surpreendendo o time do Curitiba, o Ângelo fez a jogada, fez o cruzamento, o Bauer dividiu 2 vezes de cabeça, na segunda ele ganhou, e o Ricardo Goulart cabeceou e a bola foi do lado de fora. Foi as 2. O que eu vou falar a respeito do Goulart? Do Maranhão eu já falei, não era para ser ele o jogador escalado. Existem jogos que fica na cara, que a gente não é torcedor, a gente não é treinador, mas a gente sabe o que esse tipo de jogador pode render. Se a intenção do Bustos foi realmente acertar a marcação do time do Santos, ele errou. Porque quando ele escala William Maranhão, o Sandri, que está voltando porque ele não jogou antes, porque pelo que me consta, o preparo físico dele não era o necessário para isso. E já me coloca o jogador numa fogueira dessa. E aí, para fazer o trio do meio de campo ali, que não existia, o Goulart, que também não é um marcador. Ele não estava conseguindo nem cobrir os espaços. Se vocês observarem nos melhores momentos, se vocês assistirem a partida, perceba como o Ricardo Goulart estava no campo. Ele não ajudava, porque não é a dele. A dele, do Ricardo Goulart, é ficar ali na grande área, é cabecear, é o seu jogador de definição. Só que se ele jogar de centroavante, ele tem a concorrência com mais 3 jogadores. Ele tem a concorrência do Angulo, que por vezes também sai da área. Ele tem a concorrência do Batistão, que às vezes ele sai da grande área também. Ele não é um centroavante nato. E tem o Goulart. E normalmente tem o Juan Seco, que muitas das vezes nem relacionado para o time, para os jogos está sendo. Sem falar do Marcos Leonardo. A concorrência é grande, mas se ele for jogar, ele não pode ser escalado para ser o terceiro homem no meio de campo, no esquema que o Santos colocou. Porque o Santos ficou perdido, o Santos ficou espaçado. O Coritiba fez o que quis em cima do Santos, principalmente no primeiro tempo. Não houve um time que o Santos não conseguia nem se defender. Não conseguia marcar, foi mal escalado. Como vai conseguir? Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Já começou aí. Johan Julio, outro jogador que ajudava no meio de campo, mas não tem característica de marcador. É um jogador que ele não fica parado, hora ele está ajudando do lado direito, do lado esquerdo, porque quando ele foi contratado, sabíamos que ele caía muito mais pela esquerda, que inclusive, quando os melhores momentos da carreira dele foi jogando no meio, mas ele não foi escalado dessa forma, ele foi escalado no sistema de ataque. Junto com o Angulo e junto com o Ângelo, que infelizmente o Ângelo também hoje não teve uma noite feliz. O Angulo também não foi muito bem na partida, não. E aí o meio de campo do Santos fica espaçado, pessoal. Muito espaçado. Não tem como o sistema de marcação do time do Santos funcionar dessa forma. Além de ter jogadores que não têm a característica de marcar e sair jogando, eu entendo que o Ricardo Goulart, ele tá... Me parece que o Bustos vai ter dificuldade para colocar ele numa situação, porque
Se ele foi para centroavante, ele tem concorrente. Se ele foi de meia, ele não consegue jogar mais. Muito, porque ele não tem o físico e o fôlego suficiente para ir e voltar no sistema que o Bustos quer fazer. É um jogador que pensa, é um jogador pensador, que na hora que a bola chega nele, inclusive o Bustos falou isso, ele toca de primeira. É um jogador que é um exímio finalizador, mas finalizar ele tem que estar dentro da área, ele não tem que estar no meio de campo, porque ele não ajuda. Você vê que a bola passa do lado dele, por vezes foram várias bolas tocadas para ele, ele esticava a perna e não conseguia pegar a bola. E o Santos insistindo com esses jogadores. E mais uma coisa que eu preciso falar. Já é o terceiro jogo que o Santos é prejudicado com a arbitragem. Pênalti claríssimo do Aleph Manga no segundo tempo. No primeiro tempo, em cima do Madison. Se aquilo não foi pênalti, pelo amor de Deus, a diretoria do Santos precisa sair da cadeira e ir lá na CBF, e falar com a Confederação Brasileira de Futebol e perguntar, mas não mandar e-mail, não fazer conferência pelo celular ou pela televisão, tem que pegar, sair dali e ir lá, assim como teria que fazer na Federação Paulista também. O Santos, pessoal, só não está vendo quem não quer. O Santos, de alguma forma, está sendo prejudicado, sim. Era um pênalti que foi claro, não teve como... não, foi claro. O auxiliar que estava do lado não deu, ficou olhando para o árbitro também não deu, e o jogo correu. Agora eu vou falar uma coisa para você. O jogador santista não pode aceitar essas coisas assim passivamente. Eu estou falando do jogador. Tem que chegar no árbitro e se revoltar com a situação. Porque mais pênalti que isso, só diz isso, pessoal. É inadmissível o Santos sofrer desse jeito. O Santos não tem força nos bastidores, é bem verdade. Mas o Santos tem que mudar essa cabeça. Santos tem que procurar os seus direitos. Todos os times estão fazendo isso. Sempre fizeram. E o Santos tem que fazer também. Porque o Santos, não tomando esse gol, o Santos não fazendo esse gol, que poderia, depois de todo esse bombardeio que o Santos sofreu no primeiro tempo, que se não fosse o João Paulo, o Santos certamente tomaria uns 6 ou 7 gols aí, no mínimo. O Santos faria o seu gol, daria empate, com uma vitória simples, o Santos já estaria em outra fase. Não tem saldo de gols. Se o Santos ganhar de 1-0, vai para os pênaltis. Mas para que passar isso? Para que passar isso? Vou falar das substituições. Olha, para você ver. Há quem diga que quando fez todas essas substituições que eu vou falar para o telespectador do canal Vargas Santos TV, o Santos jogou melhor. É bem verdade que o time do Curitiba, eu não sei se por cansaço, não sei se por pensar no próximo jogo, o jogo de volta na Vila Belmiro, que eles sabem que vão ser pedreira, ele que meio que recuou e o Santos jogou um pouquinho melhor depois das substituições, né? Saiu o Goulart e entrou o Batistão, que já no primeiro toque, as coisas que ele fez, já jogou um pouquinho melhor do que o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart teve as 2 cabeçadas de legal que ele fez, que correu perigo para o jogo do Santos inteiro. Depois, mais nada. O Sandri que saiu para a entrada do Fernandes, em Petibur Fernandes, que eu também não entendi a saída do Sandri, porque era o único que tinha posse de bola, que saía para jogar. E aí saiu o Ângelo para a entrada do Marcos Leonardo. Na verdade, os 2 jogaram na última partida, junto com o Batistão. Os 3 na frente, na última partida contra o Curitiba. E o Maranhão saiu para a entrada do Zanocelo. A escalação teria que ser Sandri, se ele colocou Sandri, junto com Epitbu Fernandes. E poderia até colocar o Zanocelo para jogar ali, os 3 no meio de campo.
se a intenção era de marcar um pouquinho mais, mas o Santos não marcou. Por vezes eu vi o Maranhão ali perdido, tomando finta para lá, para cá, e os caras chutando no gol e o João Paulo defendendo, principalmente no primeiro tempo. Não teve marcação, não teve aproximação, não teve nada. E a saída do Brian Angulo para a entrada do Lucas Braga, que também não jogou nada. Entrou praticamente faltando uns 10 minutos para acabar o jogo e não conseguiu fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. O time do Curitiba, se vocês perceberam, eles fizeram duas alterações. Uma, o Léo Gamalho não jogou para a entrada do Cleiton, que tem características totalmente diferentes dele, né? Porque o Léo Gamalho é um jogador fazedor de gols, jogador de área, pesadão. Na última partida, os dois zagueiros do time do Santos não tiveram tanta dificuldade, porque cabeça na cabeça, os jogadores do Santos se sobressaíram. E o Léo Gamalho não fez nada no jogo. Mas ele sentiu a contusão, então nem relacionado foi, entrou o Cleiton no lugar dele. O Cleiton é um jogador que sai muito da área, pessoal. Sai muito da área. E o Santos teve um pouco mais de dificuldade, porque se juntou ali o William Farias, o próprio Regis e o Andrei, que dominaram o meio de campo do time do Curitiba no primeiro tempo. E aí esse Regis que também entrou, que era a opção, porque o jogador titular, que eu acabei esquecendo, o time que, junto com o Andrei, o William Paixão, que corre demais, da onde ele tá, ele acaba chutando de fora da área. E o pessoal do Curitiba realmente estava arriscando tanto de cabeça. Olha, esse William Faria chutou, e o João Paulo fez uma excepcional defesa. O Aleph Manga fez o gol de 1-0, que ganhou do time do Santos também, teve umas 2 ou 3 oportunidades. Esse Cleiton cabeceou, aquela bola que ele cabeceou no chão, uma cobrança de escanteio, que veio lá da direita. E o Cleiton cabeceou no chão e o João Paulo fez aquela excepcional defesa. O William Paixão também chutou pra caramba, o João Paulo também fez a defesa, principalmente naquelas duas que o João Paulo fez consecutiva. Um dos jogadores que chutou foi o William Paixão, e o João Paulo acabou defendendo. Bom, enfim, se você colocar do meio de campo para frente do time do Curitiba, todos testaram o João Paulo, mas somente um foi feliz, que foi o Aleph Manga, aquele mesmo, criado nas categorias de base do time do Santos, que inclusive foi pretendido pelo Santos por um tempo, mas que não houve negócio. A lei do ex. Pessoal, hoje, infelizmente, nós não temos muito o que falar do time do Santos. O time do Santos que vai ter o jogo de volta, se não me engano, no dia 12. Só preciso confirmar o horário do mês que vem. Até lá o Santos pode treinar pra caramba, escalar melhor o time, que isso precisa. Que o Santos tem compromisso no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano vai jogar contra o América, é pauleira também. Pauleira também. E se o Santos jogar dessa forma, do jeito que o América está jogando, até quando o torcedor santista e aqueles que assistem o canal Vargas Santos TV acha que o João Paulo vai resistir com essas defesas milagrosas? Uma hora a bola passa, pessoal. Infelizmente. Infelizmente. Nós poderíamos aqui estar falando alegre daquilo que aconteceu, ou pelo menos... Mas eu achei que esse 1-0, o Santos, por tudo aquilo que aconteceu e pelo que o Santos tentou jogar, eu acho que foi um bom resultado. Porque o Santos era para tomar uma goleada. E se não fosse o São João Paulo, o Santos ia... A gente ia olhar na televisão, ia ver um gol atrás do outro e ia acabar desligando porque não ia aguentar. O Bustos precisa entender que Ricardo Goulart... E aí, pessoal, a gente está falando porque a gente não sabe como funciona o treino, mas para nós que estamos assistindo, que somos torcedores, eu acredito que até aqueles que cobrem o time do Santos, quase que diariamente, vê que o Ricardo Goulart não é um jogador de meio campo. Ele tem que jogar no meio de campo quando existir 3 jogadores e que ele joga na frente desses 3. Ou de centroavante nato. Mas de centroavante nato, como eu havia dito,
Ele concorre com o Marcos Leonardo, ele concorre com o Angulo, ele concorre um pouco com o Batistão, apesar do Batistão não ficar preso dentro da área, sair um pouco mais, até ajudar o meio de campo, mas ele não saiu jogando. O Ricardo Goulart foi poupado, o Santos colocou ele para jogar, mas ele não resolveu. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu peço desculpas pela exaltação que eu tive, um pouco na emoção, é bem verdade, mas é um pouco de revolta pelo que o Santos não jogou na partida de hoje contra o Coritiba. Para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, dá uma força aqui pro Negrão, tá certo? Dê o seu like, mas senta o dedo no like aí, pessoal, para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube, evidentemente, para muito mais santistas, ok? Fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Um abraço, tchau.